Bom, então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, tá? Então, eu já desejo a vocês boas-vindas, né? Tomara que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam, né? Já estejam, né? Adaptado, né? Ao ensino remoto. Temos aí mais de um mês de aula, então, a gente, praticamente, eu acredito que nós já dominamos aí as tecnologias. Espero também que vocês estejam, né, conseguindo fazer, né, as atividades. Vocês estão tendo alguma dúvida, pessoal, em relação às atividades? Eu deixei lá no blog, né, e também no Siga, os cadernos de exercício. Vocês chegaram a ver os cadernos de exercício? Janaína, Beatriz. Ok, gente? Pode abrir o microfone e falar, por favor. Me dá um retorno aí. Ok, ok, ok. Ó, então é o seguinte, a aula assíncrona 5, se você acessar pelo blog, você vai ver lá, né, os cadernos de exercício, e se você for pelo Siga, da mesma forma. Então, são 3 cadernos, são 35 exercícios, e desses 35, né, eu coloquei lá uma instrução, vocês já devem ter visto lá, eu vou recolher 10 exercícios. O prazo para fazer, pessoal, começou no dia 14 e vai até o dia 5. Vocês devem ter percebido aí que eu ainda não falei quais serão os 10 exercícios que eu vou recolher. Na realidade, isso é uma estratégia, né, que eu estou adotando aí, porque eu gostaria realmente que vocês fizessem todos os 35 exercícios. Então, quando chegar no dia, lá para o dia 30, mais ou menos, de setembro, eu vou dizer para vocês quais serão os 10 exercícios que eu vou recolher, tá bom? Então, o procedimento que vai ser feito, vocês já devem ter visto lá também, vocês vão fazer, né, uma foto, né? Vocês vão desenhar direitinho primeiro, né, no formato A4, preencher a legenda, depois vocês vão fazer uma foto, digitalizar, né, o exercício. Eu coloquei lá para vocês que tem que ser pelo menos 2 exercícios por folha. Vocês vão ter também videoaulas explicando, né? Eu já deixei lá também, videoaula explicando cada tipo de exercício. Além da videoaula, ainda tem uma página, né, como se fosse um tutorial, explicando o passo a passo para cada construção geométrica que está lá. Então, assim, né, eu espero que vocês consigam, né, acessar esse material, né? Eu tentei organizar de uma forma bem tranquila, para que vocês realmente consigam fazer. Lá no próprio caderno de exercício também tem a instrução, né? Então, gente, essa primeira bateria de exercício, né, com o uso de instrumento, nada você vai, né, utilizar ali o lápis, a borracha, você vai utilizar o compasso, não é isso? E a sua régua, né, para você medir. E também, né, o esquadro para você montar os segmentos ali, na medida que, na hora que você for unir um ponto com o outro, aí você usa o esquadro, não é isso? Do jeitinho que eu expliquei na aula passada. Tá bom? E nós temos aí, né, o nosso grupo do WhatsApp, temos também o Classroom, né, para colocar lá as dúvidas. Você pode também se comunicar pelo MS Teams, né, na parte de chat. E na medida que as perguntas forem surgindo, eu vou tentar responder vocês. Vocês podem conversar também entre vocês, trocar informação também, não tem problema não. Porque o objetivo aí é que todos façam, né, os 35 exercícios. Se um aluno quiser, por exemplo, compartilhar algum exercício com o colega, não tem problema, porque aqui no desenho, de qualquer forma, você vai ter que fazer, né? E na hora que eu for corrigir, se tiver trabalho copiado, né, igual, eu fico sabendo, né? É tranquilo descobrir. Então,
Na realidade, todo mundo tem que fazer. Agora, compartilhar informação, trocar conhecimento, não tem problema não. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta para mim sobre o caderno de exercício? Ou tá tudo ok? Podemos avançar, pessoal? Sobre os trabalhos que vocês já fizeram, eu estou corrigindo e já vou lançar nota, tá? Eu acredito que até o final da semana já aparece nota lá. Né? É a linha do tempo e vou lançar também o fichamento e aquele trabalho que vocês fizeram, né, no início do ano, que foi aquele estudo dirigido feito na sala em dupla, né? Então, fechando então a pontuação da etapa. Tá bom? Vamos lá então, vamos avançar aqui. Pessoal, a aula de hoje é a aula síncrona 5. Então, isso que está na tela aí são os tópicos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, nós temos aí o desenho técnico. Eu vou falar para vocês hoje a respeito de grau de elaboração do desenho técnico, classificação e técnicas de execução. Tá certo? Vou falar também sobre os fundamentos de geometria descritiva, né? A geometria descritiva como base, né, para o desenvolvimento do desenho técnico. E vou falar também sobre uma parte, né, sobre o desenho projetivo. Então, eu vou dar uma introdução para vocês sobre perspectiva e projeção ortográfica. Ok, gente? Tudo bem? Podemos avançar? É o seguinte, essa aula de hoje, eu não vou conseguir fechar tudo com vocês, tá? Esse assunto que está aí, ele é bem extenso, então nós vamos fazer uma primeira parte, e na semana que vem a gente vai, então, encerrar, né? Vou dividir, na realidade, a aula síncrona 5 em duas aulas, né? Então, são dois momentos aí, um hoje e outro na semana que vem. Então, é importante que vocês participem, né, das duas aulas, não deixem de participar, porque o que nós vamos falar aqui hoje vai ter uma relação direta com o que vai ser falado da semana que vem. E se você perder, aí complica, né? Tudo bem? Janaína, tudo certinho? Beatriz? Sim. Então tá bom, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a minha fala, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Não deixa eu falando sozinho aqui, não. Vocês podem manifestar aí, não tem problema, não. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou voltar nessa definição de desenho técnico. Na realidade, é uma definição que vocês já têm conhecimento dela, né? Nós já conversamos aqui. Vocês já viram lá as aulas assíncronas, que também fala sobre a definição de desenho técnico. Mas, assim, por que eu estou voltando nessa definição? Que eu queria frisar para vocês 3 coisas importantes aí. Pela definição, está dizendo o seguinte, ó, desenho técnico, o conceito, né, é uma forma de expressão gráfica, né, vocês já sabem que né, a gente utiliza, né, o desenho para se comunicar graficamente. Então, é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação da forma, da dimensão e da posição de objetos, de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas áreas técnicas. O que eu estou querendo dizer com isso? São 3 palavras importantes que tem nesse pequeno texto aí, ó. Forma, grava aí, ó. Forma, dimensão e posição de objetos. Então, gente, o que acontece? Toda vez que você vai produzir um desenho técnico, na realidade, você vai se preocupar com essas 3 coisas aí, olha. Primeiro, com a forma do objeto, né? O formato dele, como que ele é, né? Segundo, você vai preocupar com o grau dimensional dele, independente da escala que você estiver usando, né? Mesmo que você estiver desenhando um objeto de grande dimensão, no tamanho menor, não importa. Ou pode ser o contrário também, né? Um objeto, às vezes, ele é de dimensão bem pequena, e você está ampliando ele, né? E fazendo um desenho em escala aumentada. De toda forma que você estiver desenhando, a dimensão vai ser um ponto importante aí.
Então, a gente sempre imagina o seguinte, que o desenho ele precisa também mostrar, né, digamos assim, as medidas, né, dessa forma que você está desenhando. E outra coisa importante que a gente tem que frisar aí é com relação à posição que esse objeto ocupa no espaço. Está tudo bem aí, gente, essa definição? Então, mas aí, para a gente trabalhar, né, essa forma, né, as dimensões e definir essa posição do objeto no espaço gráfico, a gente precisa saber como que isso vai acontecer, né? Os textos são elaborados. Ou seja, como que isso que eu acabei de dizer vai existir de fato? Quer dizer, então, na realidade, né, o que acontece é que a gente vai ter que seguir um certo procedimento para a gente poder desenhar. Vocês já estão tendo alguma experiência aí com desenho geométrico, né? Quem já começou a desenhar, né, quem já pegou lá no instrumento e colocou o papel lá e já fez os primeiros traços, ele deve estar percebendo, né, como que é o processo ali de buscar os pontos, para poder produzir ali um formato, né? Mas ali ainda não é o desenho técnico propriamente dito. Quer dizer, o desenho geométrico, ele é base para o desenho técnico. Mas essas primeiras construções geométricas, elas ainda não são, de fato, um desenho técnico. Eu estava falando desse slide que está na tela aí, está perguntando aí para nós o seguinte, como que os desenhos técnicos são elaborados? Então, eu estou dizendo o seguinte, que para a gente poder elaborar desenho técnico, a gente vai ter que seguir uma certa regra. Então, para a gente desenhar de fato, né, eu já disse para vocês que nós vamos ter que preocupar com a forma, com as dimensões e com a posição do objeto no espaço. Mas como que isso vai acontecer? Então, nós temos aí nesse slide o seguinte, ó, nós vamos trabalhar o conjunto de linhas. O que é isso? Quando eu falo conjunto de linhas, o que você precisa entender é o seguinte, que todo desenho nada mais é do que um agrupamento de linhas. Você já está estudando lá atrás, né, os tipos de linha. Então, quando você vai desenhar, na realidade, você tem que pensar o seguinte, que o desenho nada mais é do que um agrupamento de linhas. E nesse desenho que você está fazendo, assim que você determina essa forma, seja qual ela for, você vai ter que agregar também números, símbolos, indicações e uma série de escritas normalizadas para compor esse desenho, né? Então, na realidade, o desenho, né, quando a gente chama de desenho técnico, ele não é simplesmente o traçado. O desenho ele reúne uma série de informações referentes ao objeto que você está desenhando. Tá certo? Então, pessoal, só para finalizar esse slide aí é o seguinte. Como que nós vamos elaborar os desenhos? Ó, traçar, não é isso? Fazer a traçagem, agrupar as linhas, sejam elas quais tipos de linha for, lançar os números no desenho, lançar simbologias, indicações, tudo que for normalizado vai para esse desenho. Então, aí eu vou formar o desenho técnico em si. Seja desenho elétrico, seja mecânico, seja desenho arquitetônico, qualquer área. Então, todo desenho técnico ele reúne o quê? Conjunto de linhas para formar a forma, para dar forma, né, ao objeto, os números, como eu disse, os símbolos, as indicações, as escritas. Lembrando que tudo que for no desenho técnico tem que ser internacionalmente aceita pelas convenções internacionais. Mesmo que a gente esteja desenhando de acordo com a BNT, né, que é a norma brasileira, mas ela tem que ter uma convergência também com as normas internacionais. Porque, na realidade, eu já disse para vocês que o desenho é uma linguagem universal. Então, em qualquer país, né, seja quem for que estiver fazendo a leitura dele, ele tem que olhar para o desenho e olhar para as informações que estão lá e conseguir interpretar esse desenho, tá bom? Então, eu queria que vocês entendessem isso aí.
essa natureza desse desenho técnico que eu estou falando para vocês. Então, pessoal, nós precisamos agora definir aqui quando é que começou, então, de fato, essa, digamos assim, essa normalização do desenho. Como eu estou dizendo para vocês que existem convenções, que existem regras e procedimentos para poder criar essa forma, né? Ou seja, para poder desenhar, então a gente precisa, né, definir aqui, porque na realidade esses procedimentos eles não são de agora, né? Quer dizer, isso não foi criado ontem, por exemplo, ou da noite para o dia. Então já existe um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. Vocês pesquisaram e fizeram o trabalho lá, né, da linha do tempo, vocês perceberam que o desenho, né, ele começa lá nos primórdios, né, da humanidade. Só que hoje, né, na aula de hoje, a gente não vai voltar lá no homem pré-histórico, não. Quando eu falo com vocês assim, olha, quando é que isso tudo começou? Nós estamos falando aqui, pessoal, de normalização do desenho técnico. Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu vou falar de umas coisas aqui mais antigas, rapidamente, mas eu não vou voltar muito, não. Porque, na realidade, o conhecimento, né, e o conceito que a gente precisa, ele não é muito antigo. Então, veja bem, olha, eu separei aqui para vocês 3 eventos históricos para a gente poder contextualizar o que eu estou falando aqui. O primeiro deles, ele data de 1490. Essa data aí, pessoal, de 1490, eu estou fazendo menção aí ao nome de Juliano de Sangallo. O que aconteceu nessa época? Não sei se vocês pesquisaram isso aí no trabalho, mas ele publicou um álbum de desenhos. Então, esse álbum de desenhos é o primeiro registro histórico onde alguém, né, fez um desenho, digamos assim, tecnicamente elaborado. Então, lá diz o seguinte, que esses desenhos elaborados por Sangallo, eles eram feitos em forma de vistas, né? Ou seja, tinha lá o que eles chamam de planta e elevação. A planta é como se fosse o desenho, né, de uma planta lá, de um prédio, né, olhando por cima, assim, ó. E a elevação é como se fosse a vista frontal da fachada do prédio. Então, lá na realidade, nesse álbum de desenhos, né, existem outros desenhos que foram publicados, né, não só um desenho, mas vários. E eu até deixei um link para vocês aí, olha, nesse slide, que eu gostaria depois que você utilizasse desse link para fazer uma visita nesse site, para poder confirmar e conferir lá isso que eu estou dizendo para vocês. Até mesmo para você conhecer, né, esse álbum de desenhos, né, do Juliano Sangallo. Então, esse registro histórico é muito importante para nós aqui do desenho técnico, porque ele é um registro pioneiro. Ele foi assim algo, né, para a época, né, algo bastante inovador, né, essa representação em planta e em elevação, né? Então eu queria que vocês conhecessem isso aí. Depois vocês dão uma ida lá nesse site para você ver. Um outro evento importante, esse eu acredito até que vocês devem ter pesquisado sobre ele, que foi a respeito de Gaspar Monge. Então, o Gaspar Monge, o que ele fez? Ele publicou, né, uma obra chamada Geometria Descritiva. Grave esse nome aí, olha, Gaspar Monge, Geometria Descritiva. E foi no ano de 1795. Então, a gente considera, por exemplo, que essa publicação de Gaspar Monge se refere, né, aos primeiros conceitos teóricos que dão base para o desenho técnico. Então, quando a gente vai falar de desenho técnico, não tem como eu falar de desenho técnico e nem estudar desenho técnico sem fazer referência a Gaspar Monge. Gaspar Monge é considerado, né, o pai da geometria descritiva e também da geometria diferencial. E a gente vai ver hoje, né, na aula de hoje, nós vamos falar ainda mais sobre geometria descritiva, e aí vocês vão perceber que os conceitos da geometria descritiva, assim como os outros conceitos também, né, da geometria básica, né, e até do desenho geométrico, então, somando-se a geometria descritiva, a gente vai perceber que esses conceitos eles são fundamentais aqui para nós no desenho técnico. Então, agora, né, depois que você conhecer um pouco mais sobre esses conceitos, que eu vou dar
uma prévia aqui. Na realidade, eu não vou dar um curso de geometria descritiva para vocês. Mas eu vou falar para vocês, assim, de forma em linhas gerais, alguns conceitos importantes, né, baseados na geometria descritiva, que vai nos ajudar muito a compreender a forma como os desenhos são elaborados. Lembra que eu falei lá antes? Falei assim, ó, como que os desenhos técnicos são elaborados? Então, é isso. A geometria descritiva vai nos ajudar a entender isso. E para você entender um pouco mais sobre essa publicação do Gaspar Monge, eu deixei um outro link aí, né, que você pode também acessar para você ver o material publicado lá. O material está digitalizado, todos dois, tá? Tanto do Juliano Sangalo quanto do Gaspar Monge. Pessoal, um outro evento histórico muito importante para nós aqui no desenho técnico é a Revolução Industrial. Então, eu acredito que você já deve ter estudado, né? Os professores de história aí já devem ter falado para vocês lá no ensino médio a respeito da Revolução Industrial, que foi um marco importante, né? A partir do ano de 1800 para cá. Eu estou falando aqui da primeira Revolução Industrial, que data dessa época que está aí na tela, né? Então, nós colocamos a Revolução Industrial como um marco importante, porque foi basicamente a revolução da indústria, né? Quer dizer, foram os primórdios da indústria moderna, a indústria das máquinas, né? Da produção em série. Então, nessa época, o desenho técnico ele também estava, de certa forma, sendo sistematizado. E aí a gente percebe que houve uma contribuição muito grande do desenho técnico para a indústria e vice-versa, né? Então, na medida que a indústria vai avançando, ocorre também uma necessidade, né, do ponto de vista técnico, de que o desenho também avançasse, até para poder atender, né, essa evolução que a indústria estava requerendo. Então, quando a gente fala muito em universalização da linguagem técnica e padronização dos processos, né, para se desenhar, a gente lembra muito da Revolução Industrial. Então, o desenho também, ele teve, a gente poderia até dizer que nessa época o desenho avançou muito também tecnicamente. Então, estou deixando para vocês aí esses três marcos históricos, e principalmente o do meio aí, né, que fala da geometria descritiva, porque a gente vai usar, então, esses conceitos daqui a pouco para falar um pouco mais dessa questão da elaboração do desenho técnico. Tá bom? Bom, então é isso. O nosso foco aqui hoje, pessoal, como eu disse, nós vamos tratar da questão do grau de elaboração. Claro, né? Se eu vou falar de elaboração do desenho técnico, então nós vamos precisar definir o que é grau de elaboração, falar também um pouco da classificação desse desenho técnico que eu estou mencionando para vocês, que tipo de desenho é esse, como que ele é classificado, e depois, mais adiante, nós vamos abordar sobre algumas técnicas de execução, ou seja, como que a gente, de fato, vai executar, né, e criar esse tipo de desenho, tá bom? Então, essa aula de hoje, como eu havia dito a vocês, ela não vai terminar hoje, mas esse tópico que está aí, que é o tópico número 1 dessa aula, a gente vai começar ele agora, tá bom? Então, esse que é o assunto agora que a gente vai aprofundar. Então, eu vou falar sobre grau de elaboração, classificação e técnica de execução do desenho técnico. Eu gostaria que você prestasse bem atenção aí, e se tivesse dúvida, você pergunta aí, tá bom? Bom, com relação a grau de elaboração, nós temos aí na tela, pessoal, são 5 itens aí, ó, né? O primeiro deles é o esboço, né? Eu vou pedir um aluno aqui, quer ver? Vou falar sobre esboço, mas eu queria um aluno como referência aqui. A Beatriz está aí? Sim. Não, né? Tô. Ana Júlia. Beatriz está? Ana Júlia? Uma das duas. Eu tô aqui. A minha Você filha também tá a... aqui. Tá.
A Beatriz. Vamos a Beatriz primeiro, né? Que eu chamei você primeiro. Ô, Beatriz, você já viu falar na palavra esboço? Já. Já. Se eu chegar para você e falar assim, olha, faz um esboço para mim, o que você vai entender? O que significa basicamente um esboço? Ah, eu acho que é tipo alguns traços, mas não sei como falar. Você vai tentar desenhar, não é isso? A mão livre, não é isso? Uhum. Você vai, né, esboçar, né? Ou seja, se eu pedir para você desenhar lá um objeto, né, qualquer, então você vai tentar reproduzir no papel, não é isso? A forma daquele objeto, não é mais ou menos isso? Isso. Pois é. Então, pessoal, o conceito para nós aqui de esboço é mais ou menos parecido com isso. Só que no caso, né, quando a gente fala de desenho técnico, esse esboço que está aí, não é um esboço qualquer. Ele é um esboço mais bem elaborado. Então, até para a gente fazer um esboço, né, quando a gente fala de desenho técnico, até para a gente traçar um esboço, a gente vai ter que adotar uma certa técnica, né, para poder representar essa forma aí que eu estou falando. Eu estou falando muito de objeto, forma, né? Quando eu falo objeto, é porque a gente não conhece o objeto. Então, pode ser qualquer objeto. Então, o desenhista, normalmente, né, o profissional da área, aí, o projetista, é muito comum, às vezes, ele lançar a mão do esboço para ele poder fazer ali aquele desenho, né, inicial ali, a mão livre mesmo. Só que ele vai respeitar também, né, algumas técnicas e vai também observar as proporções desse objeto que ele está querendo representar. Então, esse grau de elaboração, o esboço é o primeiro grau, que é o grau mais básico que nós temos. O segundo grau de elaboração, depois do esboço, é o que a gente chama de desenho preliminar. O que é o desenho preliminar? É um tipo de desenho que já está, assim, digamos, bastante elaborado, né? Ele já traz, né, o formato do objeto, já traz as dimensões. Esse desenho preliminar traz também as simbologias, todo tipo de representação técnica que tiver, né, todas as convenções, já fazem parte desse desenho preliminar. Porém, por que ele é preliminar? Porque ele não é ainda um desenho final. Né? Então, ainda a gente considera que ele é passível de modificação. Então, todo aquele desenho que está, digamos assim, elaborado, que já reúne todas as características ali, todas as informações, mas ainda dá para mexer nele, ou dá para ser alterado, e ainda dá para mudar alguma coisa, esse a gente chama de desenho preliminar. Então, esse é o segundo grau, né, o desenho preliminar. O terceiro grau de elaboração que nós consideramos aqui é o que a gente chama de desenho definitivo. A palavra definitivo, ela diz tudo, né? Quer dizer, o desenho definitivo é o desenho pronto. É o desenho, de repente, que você vai entregar para o seu cliente. Então, por exemplo, quando você finaliza o projeto, o desenho já está executado ali, pronto, traz todas as informações, forma, dimensões, todas as informações técnicas ali, simbologias, convenções, tudo direitinho, e esse desenho já está pronto. Inclusive, esse desenho definitivo é o desenho que é usado, né, pelas empresas para execução. Por exemplo, se a gente levasse essa ideia do desenho definitivo para a área de arquitetura, né, só para ficar mais fácil vocês entenderem, esse desenho definitivo aí seria a planta da casa, por exemplo. Né? Então, o pedreiro, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse desenho definitivo e, através dele, ele vai construir. Quer dizer, ele vai realizar a obra ali. Vai construir a casa, né, se for uma casa, por exemplo. Então, esse desenho final, né, digamos assim, é o que a gente chama de desenho definitivo. E dentro da divisão ainda dos graus de elaboração, aparecem mais dois tipos que a gente chama de desenho de detalhe e o desenho de conjunto. Então, eu vou falar para vocês rapidamente sobre o desenho de detalhe e depois eu falo de conjunto. O desenho de detalhe, né, é aquele desenho, pessoal, que você desenha o item isolado. Vamos pensar, por exemplo, na área de mecânica, para a gente entender melhor isso aí, o desenho de detalhe. Lá na mecânica, digamos que você tem uma máquina. Essa máquina, ela é composta de vários conjuntos. E cada conjunto é composto de várias pecinhas.
Agora, vamos pensar um negócio aqui. Cada pecinha que compõe um subconjunto, né, daquela máquina, ele precisa ser desenhado. Seja um parafuso, seja um eixo, seja uma engrenagem, por exemplo, ou, quem sabe, uma polia, né? Uma peça mecânica, por exemplo. Então, o desenho de detalhe nada mais é do que o desenho do item isolado, diferente do desenho de conjunto. O desenho de conjunto já é a montagem do conjunto. Então, quando você enxerga um desenho, por exemplo, todo ele, né, onde todas as peças estão ali montadas e agrupadas, esse desenho é um desenho de conjunto. E quando você enxerga um desenho que só tem uma pecinha só, né, o item, né, aí é o desenho de detalhe. É interessante que no desenho de conjunto, muitas vezes, não dá para colocar muitas informações das peças isoladas, não. Normalmente, a informação das peças isoladas a gente lança no desenho de detalhe. E quando a gente monta um desenho de conjunto, a gente coloca ele como um todo, né, no geral. E aí não dá para detalhar todas as dimensões e informações de cada pecinha. Mas aí a gente informa mais as dimensões e a estrutura e as características do conjunto como um todo. Tá bom? Então, pessoal, a partir de agora, eu queria que vocês mentalizassem isso aí, né? Esse grau de elaboração. Inclusive, aqui no nosso curso, você talvez não vai chegar a ponto de fazer um desenho de conjunto, né? Que não é o objetivo nosso aqui. A gente não vai avançar no desenho técnico tanto assim. Talvez o desenho de detalhe, né? Talvez eu vou pedir para você desenhar um componente aí, um objeto, né? Isolado, não é isso? Isso aí pode acontecer. E também um esboço. Vai ter uma atividade nossa lá mais adiante, que você vai ter que esboçar à mão livre, né? Um objeto. E talvez você vai ter essa experiência aí. Mas é bom você saber que existe essa classificação, porque lá na empresa, quando você for trabalhar, de repente, quando você for lá no arquivo técnico, né, da empresa, e ter que fazer uma pesquisa lá, ou mesmo fazer a análise de algum projeto, você vai deparar com essa classificação que está aí. Né? Em algum dado momento, talvez, você vai ter que fazer um croquis, né? Que é um croquis, ele aproxima muito de um esboço, né? Que a gente chama de croquis, aquele desenho ali preliminar ali. Pode ser também que o croquis seja um desenho, né, um pouquinho mais elaborado, mas de antemão, né, você vai ter essa experiência na empresa. Mesmo que você não seja um desenhista, pode ser que você seja levado, né, ou por algum motivo, ou por algum tipo de serviço que você está executando, ter que realizar aí um desenho técnico, mesmo que seja preliminar ali. Tá certo? Então, é muito importante essa classificação que está aí. Ok, gente? Posso avançar? Ok? Dá um joia para mim aí. Pode. Então, tá bom. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês... Vou falar para vocês aqui da classificação do desenho técnico. A gente precisa entender o seguinte. Espera aí. Caio Henrique, tá aí? Tá, né? Chegou, né? Bom. Oi, Você tá desde o início ou chegou agora? tô desde o início. Hein? Tô desde o início. Ah, tá. Então tá bom. Desculpa aí, então, tá? Porque apareceu aqui que estava vendo aqui na relação de alunos, mas tá tudo certo. Pessoal, classificação. Vamos voltar aqui. Desenho técnico, classificação. 2 grupos, né? A gente classifica o desenho técnico em 2 grupos. O primeiro grupo é o desenho não projetivo. O que é isso? Esse tipo de desenho, talvez até você já conhece. Quando a gente fala, por exemplo, de diagrama, esquema, fluxograma, organograma, né? Lembra da hierarquia da empresa? Quando você monta um organograma, coloca aqui o presidente, depois vem os diretores, supervisores, né? Aí aqueles quadrinhos, né, que liga com as flechinhas assim. Isso aí é tipo um organograma para mostrar a hierarquia da empresa. Isso é um tipo de desenho técnico.
O fluxograma da mesma forma, quando você quer mostrar uma sequência, né, de um processo, aí você cria um fluxograma. Também é um desenho técnico. Só que esse desenho, ele é um desenho técnico não projetivo. E aqui no nosso curso, a gente não vai entrar muito nesse tipo de desenho, não. O nosso desenho aqui, que é o objeto nosso de estudo, é o desenho chamado desenho projetivo. O que é o desenho projetivo? Observa a definição aí, por favor. Desenho projetivo é resultante de projeções de objetos em um ou mais planos de projeção. Então, olha bem o que está dizendo aí, olha. Para mim desenvolver, agora que chegou na questão, né, do desenho técnico projetivo, para mim desenvolver um desenho técnico projetivo, eu vou precisar lançar mão de um plano de projeção. E é aí, nesse plano de projeção, é que está, digamos assim, o conceito que nós vamos ter que desenvolver aqui para a gente poder entender como que esse desenho técnico projetivo é elaborado, né? Nós já aprendemos lá atrás que nós vamos ter que trabalhar com linhas, trabalhar com código, com simbologia, né? Com dimensões. Mas como que isso efetivamente vai funcionar quando a gente vai representar lá o objeto? Então, vocês já estão percebendo aí que a gente vai lançar a mão de um plano de projeção para fazer a projeção desse objeto que a gente vai desenhar. Tá certo? E aí está escrito aí na definição, olha, que nós vamos aprender o conceito de vistas ortográficas e de perspectiva. Tá certo? Só que isso aí vai acontecer um pouquinho mais adiante. Nesse primeiro momento aqui, eu queria que você entendesse mais assim, que a respeito dessas duas classificações que está aí. Então, o nosso curso agora, ele deixa de lado o desenho não projetivo e nós vamos avançar, né, em direção ao desenho projetivo, que é o nosso foco aqui. Tá ok? Bom, agora, pessoal, me ajuda aí, por favor, a Ana Júlia. Tá aí a Ana Júlia? Tô sim. Lê para mim aí. Lê para mim aí, para os meninos escutar. Me ajuda aí, por favor. O que está nesse quadrinho verde aí? Número 1. Professor, é para qual das Ana Júlia responder? Ana Júlia? Respondeu. Pode ser a Lima, né? É. Número 1, por favor. Só lê para mim o que está escrito no verdinho lá. Mão livre. Mão livre. E depois, no próximo, o número 2. Desenho geométrico. Percebe lá o que está acontecendo? Olha, quando você faz um desenho à mão livre, isso é um tipo de expressão gráfica. Se você chegar para mim e falar assim, ó, vamos produzir um desenho técnico à mão livre, é possível fazer isso. Você vai pegar um papel, né, o lápis, por exemplo, ou a lapiseira, borracha, né? E você vai ali com a sua habilidade motora ali, com o seu conhecimento, a sua capacidade de traçar, né, a mão livre, e você consegue produzir um objeto ali. Não é verdade? Mas você também, quando você está fazendo isso, você está utilizando alguns conhecimentos do desenho geométrico. O que tem lá no desenho geométrico que é importante para nós aqui no desenho? Você vai traçar linhas, você vai traçar ponto, você vai traçar curvas, não é isso? Concordâncias. Você vai combinar uma linha com a outra. Isso está lá no desenho geométrico, né? Os conceitos de geometria plana, por exemplo, né? As figuras planas que você já conhece, triângulo, retângulo. De repente, esses conhecimentos aí também de sólidos, né? De figuras espaciais. Então, esses conhecimentos ligados ao desenho geométrico, eles fazem parte, né? Na realidade, a gente trata isso como se fossem expressões gráficas. E depois, Ana Júlia, aí na frente, de azul, está escrito assim, olha, perspectiva, e está escrito assim, olha, projeções, não é isso? Embaixo está escrito assim, vistas. Essa parte aí, gente, que tá de azul, eu estou chamando isso aí também de expressões gráficas. Só que eu acredito que vocês ainda não estudaram isso. Então, essa parte azul que está aí, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como que a gente vai fazer. Então, as perspectivas
e as projeções também são formas de representação que nós temos, tá? E a gente trata elas como expressões gráficas. Então, por exemplo, quando eu vou desenhar um objeto e vou fazer uma projeção dele, eu estou aplicando o conceito de projeção. Quando eu estou desenhando um objeto no modo, por exemplo, tridimensional, né, mostrando lá as 3 dimensões dele, eu estou trabalhando com o conceito de perspectiva. Então, dentro da nossa matéria aqui, né, do nosso desenho técnico, nós vamos ter que trabalhar esses 2 conceitos aí, ó, de perspectiva e de projeção. E aí, Ana Júlia, olha só, e também pessoal aí, né, que está me ouvindo. No finalzinho, a gente tem uma coisa chamada normas, as normas técnicas. E aí, dentro de normas técnicas, entra as convenções do desenho, entra a simbologia e todas aquelas informações que eu falei lá atrás, que vão fazer parte desse desenho técnico. Porque, na realidade, só o traçado não vai resolver. Não adianta eu desenhar só a forma do objeto, né? E somente com a forma do objeto eu não consigo explicar muita coisa. Então, eu vou precisar de acrescentar uma série de informações aí no meu desenho. Então, o que é o desenho técnico projetivo que eu estou dizendo para vocês? Esse desenho técnico, né, que vai ser, na realidade, o que a gente chama, né, de somatório de todas essas expressões gráficas aí, ó, né? E especialmente a representação feita em perspectiva e em projeções. Olha só a definição que está na tela aí, olha. O desenho técnico projetivo, Ana Júlia, olha só, é o somatório, então, das diversas expressões gráficas que nós temos, que compõem o projeto. Então, você pega lá um desenho pronto, definitivo, né, por exemplo, nele está contido a forma do objeto, está contido as dimensões dele e a posição que esse objeto ocupa. Então, é muito importante, né, que eu falei no início da aula, né, a forma, né, as dimensões e a posição dele no espaço gráfico. Então, na hora que a gente consegue, então, trabalhar todas essas expressões gráficas e aplicando a norma, a gente, então, chega nesse desenho técnico que nós estamos falando sobre ele. Tá bom? Obrigado, Ana Júlia, pela contribuição aí. Ronaldo. E aí, pessoal, olha só, agora nós chegamos no momento da nossa aula, é muito importante que já que nós falamos de expressões gráficas, e você já está entendendo que nós vamos ter que juntar as coisas, né? Pegar esses conceitos todos aí, para poder trabalhar o desenho projetivo, porque agora a gente vai trabalhar com o desenho técnico projetivo, né? Lembra que eu falei da classificação lá? Então agora a gente vai precisar entender o seguinte, nós vamos precisar conhecer, olha bem o que eu vou dizer aqui, nós vamos ter que conhecer como que funciona a teoria projetiva. Mas eu vou trabalhar desenho projetivo, né? Eu vou falar de projeção, vou falar de representação do objeto no espaço, né? Aquela representação gráfica que eu tenho ali, né? Então eu vou ter que entender como que isso é feito de fato. Se eu não entender o conceito da teoria projetiva, eu não consigo desenhar. Aí eu não vou conseguir fazer um desenho técnico, entendeu? E outra coisa que eu preciso entender também é o que significa esse ambiente gráfico. Então, são 2 coisas. Uma coisa é entender a teoria da projeção, que eu estou chamando aí de teoria projetiva, e entender como que funciona esse ambiente gráfico aí, que é o ambiente onde eu vou representar o meu objeto. Então, é isso que eu vou explicar para vocês agora. E para a gente entender essa teoria projetiva e conhecer um pouco mais sobre o ambiente gráfico, eu vou ter que passar para vocês, como eu disse, né, alguns fundamentos de geometria descritiva. E aí, como você já sabe, né, que eu já falei lá atrás para vocês a respeito do Gaspar Monge, então eu vou ter que voltar lá em alguns conceitos do Gaspar Monge, né, que está lá naquela parte que fala a respeito da geometria descritiva, e trazer um pouco desse conceito para a gente entender como que funciona esse desenho projetivo aí. Não tem como eu falar de desenho projetivo sem abordar a questão dos conceitos da geometria descritiva, tá bom?
E aí, gente, o que vai acontecer? Eu cheguei, então, nos conceitos que foram estudados por Gaspar Monge. Ô, Beatriz, por favor, Oi. lê para mim a biografia do Gaspar Monge aí, por favor. Matemático francês, criador da geometria descritiva e pai da geometria diferencial. Durante a Revolução Francesa, ele serviu como ministro da Marinha e foi envolvido na forma do sistema educacional francês, ajudando a fundar o École Polytechnique. Escola Politécnica, né? Deixa eu falar para vocês um negócio. Eu queria que vocês não esquecessem de Gaspar Monge pelo seguinte, porque ele foi pioneiro, ele foi como se fosse o precursor, como matemático, né? E também como educador. Ele também foi militar, não é isso? Então nós temos ali, na época da Revolução Francesa, que foi um momento muito rico, né, da história, e foi justamente nessa época que ele, como eu disse lá atrás, né, ele escreve aquela obra dele lá, da geometria descritiva, e é muito interessante porque esses conceitos da geometria descritiva, que fundamenta o conceito do desenho moderno que nós temos hoje. Ele não é do grupo, entendeu? Eu entendi, mas... Oi, alguma dúvida aí, gente? Posso continuar, gente? Pode, né? Então, eu não vou, como eu disse para vocês, dar um curso para vocês de geometria descritiva, senão a gente ia ficar aqui o ano inteiro falando do Gaspar Monge, né, e de toda a teoria da geometria descritiva. Mas tem um método que ele desenvolveu lá, que esse método a gente precisa falar dele. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Que é chamado de método Monge. Observa aí, por favor. O que é o método Monge? Está dizendo o seguinte para nós, que o método Monge, ele considera dois planos de projeção. Né, Beatriz? Quantos planos que eu falei? Dois planos de projeção. E esses dois planos de projeção, eles são perpendiculares. Quer dizer, olha só a minha mão aqui, ó. Um plano, ele cruza com o outro assim, ó, perpendicularmente. Logicamente, está escrito aí na definição que um plano é vertical e o outro é o quê? Horizontal. E nesse cruzamento de planos, né? Isso é a teoria Monge, tá, gente? E nesse cruzamento de planos, nós temos aí o que a gente chama de semiplano. Então, vai criar lá 4 semiplanos e nós vamos ter entre os semiplanos o que a gente chama de espaço gráfico. E aí, nesse espaço gráfico, a gente vai representar o objeto tridimensional, que a gente chama de objeto 3D. Eu vou mostrar isso melhor para vocês em forma de desenho, que vocês vão entender melhor. Dá uma olhada aí na tela agora, por favor. Beatriz, você está vendo aí? Você está vendo o desenho na tela aí, por favor? Sim. Está dando para ver? Uhum. Você está vendo escrito aí linha terra? Vê lá se você consegue ver. Sim, estou vendo. O que você consegue enxergar da linha terra? O que é essa linha terra, na sua visão aí? Oi, Gil. Oi. Aqui. Essa aula vai acabar que horas? Pode falar. Vocês têm aula depois? É porque o do Douglas vai começar. Vai começar? Gente, então vai ter que fazer o seguinte, eu estou agarrado aqui, não estou conseguindo passar o slide, não. Eu vou ter que liberar vocês, então. Eu vou ter que resolver isso aqui. E aí, semana que vem, eu vou voltar nessa mesma parte, tá certo? E não vai ter prejuízo para vocês, não. Tá bom?
eu só vou pedir a vocês o seguinte, eu vou ter que voltar para falar para vocês do método monge, né? E aí é o seguinte, os exercícios que estão lá na plataforma, lá no Siga, vocês continuam fazendo, tá certo? Porque essa matéria de hoje, ela não vai influenciar nesses exercícios, não. Tá? Isso aí vai ser mais adiante. Então eu vou pedir desculpa a vocês aí novamente. Aqui está tendo um problema aqui sério nesse horário aqui, em relação à conexão. E está travando sempre os slides nesse horário. Mas aí na semana que vem a gente vai voltar nesse mesmo ponto e a gente dá seguimento, tá bom? Tá bom, Beatriz? Beleza. Obrigado aí, gente. Desculpa aí, tá? Vai lá no Douglas Boa noite, agora e aí eu vou tentar resolver essa situação aqui. Tá bom? Um abraço aí. Fica com Deus aí. Boa noite. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite.